Olá, para quem não me conhece, eu sou Lena Moreira, eu sou psicóloga em Fortaleza e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o cérebro. Então, aproveitando, que nós estamos na Semana Mundial do Cérebro, onde várias pessoas, vários pesquisadores, neurocientistas se concentram, para estudar o cérebro. Então, eu quero falar um pouquinho, para vocês, compartilhar um pouco a minha experiência, o que eu tenho estudado como psicóloga, do cérebro. Então, o que é o cérebro, O cérebro é uma parte do nosso sistema nervoso, que se encontra dentro da nossa caixa craniana. A grosso modo, a gente pode dizer que o cérebro é dividido em três grandes partes, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, e que nós temos em comum com os répteis, e a função dele é regular, todo o funcionamento do corpo, que não é consciente, Então as funções vitais, como respiração, batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, funcionamento do sistema digestório, então várias funções, A manutenção é feita por esse sistema reptiliano, por esse cérebro, reptiliano, que é a parte mais antiga, do nosso cérebro. Então, todas as nossas respostas automatizadas também fica sob responsabilidade dessa parte do cérebro. Depois dele, nós temos o sistema límbico, que é a parte central, do nosso cérebro, que a gente tem em comum com os mamíferos. Então, a partir dos mamíferos, se começa a desenvolver esse novo tipo de cérebro, que é o cérebro límbico, e que está muito relacionado com o sistema emocional. Então, relacionado com a memória, com as emoções, e ele tem uma ligação muito grande, com o nosso sistema endócrino, que é para desencadear, uma série de reações químicas no nosso corpo, de acordo com quando muda as nossas emoções. Tanto é, que você já deve ter ouvido falar, a pessoa tá com gastrite de cunho emocional, ou se não, as famosas doenças psicossomáticas, tem muito a ver com o nosso sistema límbico, que tem algumas partes, principalmente a amígdala, que ela desencadeia, ela dá um comando, para várias glândulas, do nosso sistema endócrino, para liberar algumas substâncias, e que essas substâncias vão afetar todo o nosso corpo, todo o nosso organismo. E por fim, o sistema mais novo, o sistema nervoso assim mais novo, a parte do cérebro mais recente, é o neocórtex, que é essa parte que fica junto aqui na caixa mesmo, que é a parte superior do cérebro. Então, essa parte do cérebro já tem nos mamíferos, mas muito incipiente, e vem se desenvolvendo, mais nos primatas e principalmente no homem, Então, nós temos uma grande, o nosso neocórtex é muito grande, e com muitos sulcos, então tem uma área, muito grande. E cada vez, vem sendo desenvolvido. Então, o cérebro é uma coisa que vem sendo desenvolvido ao longo da nossa evolução, E você pode me perguntar, e para uma mesma pessoa, para as pessoas de uma forma geral, o cérebro é igual? Não, não é igual. Mesmo as ditas pessoas normais, o cérebro é diferente. Por quê? Porque o cérebro, ele evolui ao longo
da nossa evolução, né, da história da nossa evolução, mas também evolui dentro de um mesmo indivíduo. Então, o nosso cérebro não nasce pronto, nós não nascemos com o cérebro pronto. A gente não nasce com uma tábula rasa, a gente já nasce com algumas coisas, né, implementadas, né, no nosso cérebro, que a gente traz dos nossos antepassados e da nossa história no ventre da mãe, né? Mas ele não nasce pronto e ele vai evoluir de acordo com as nossas experiências e durante a nossa vida inteira. Então, enquanto nós estamos vivos, o nosso cérebro está se modificando. Existe um estudo que mostra que a parte do cérebro que é relacionado com a memória, né, que é o hipocampo, ele é muito maior nos motoristas, nos taxistas de Londres. Isso porque os taxistas tiveram, né, que decorar, né, o mapa, né, da cidade. Hoje em dia, com os GPS, né, eu acho que a coisa vai modificar um pouquinho, né? Eu acho que a gente não precisa mais decorar nada, né? E como tudo na vida, né, tem um lado bom, mas também tem um lado prejudicial, porque quando a gente memoriza, a gente está utilizando o nosso cérebro, né? E algumas partes do nosso cérebro crescem. Se bem que, assim, a inteligência, né, não é memorização. Eu acho que a inteligência é muito mais a ligação, né, de um conteúdo com o outro, né? É a pessoa desenvolver a capacidade de pensar, e pensar significa ligar as várias coisas, né? A gente conhece muita coisa durante toda a nossa vida e o conhecimento, ele não é estagnado, né? Ele não fica dentro de uma gaveta separado. Então, tudo está ligado em tudo. Então, a gente pode dizer assim, quanto mais ligações nós temos, quanto mais a gente consegue ligar um conteúdo no outro, né? Ligar as coisas que a gente aprende, né? Eu acho que mais inteligente a gente é. Nosso cérebro, que é dividido nessas três cérebros, né? O cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. E hoje em dia os cientistas já falam de um quarto cérebro, né, que eles separam, que faz parte do neocórtex, mas devido à grande importância dele, né, que é o cérebro frontal, né, que é a parte do neocórtex frontal, que se desenvolve mais tardiamente, né, se desenvolve na adolescência. A gente tem, né, o cérebro pré-frontal desde quando nasce, mas ele é pouco desenvolvido e ele se desenvolve muito entre os 15 e os 21, 22 anos. E ele está muito ligado com a nossa capacidade de ter compaixão, de ter empatia, de conseguir nos colocar no lugar do outro. E isso é muito importante a gente saber, porque muitas vezes a gente quer exigir isso da criança, né? Eu, como psicóloga, às vezes eu vejo os pais reclamarem e dizerem: ah, meu filho é egoísta. E ele está na idade de ser egoísta, né? Então, é claro que a gente tem que ensinar os valores, né, para os nossos filhos, mas não dá para exigir uma coisa que a criança não tem condições de dar. Então, é importante a gente saber, né, que fisiologicamente a criança não está preparada ainda para sentir empatia. Então, eu acho que os pais, né, nós adultos, somos responsáveis por ensinar alguns valores, né, para a criança e dosar, né, o que a gente pode esperar dela, o que a gente pode cobrar dela. Mas enfim, né, para que serve, né, tudo isso? Para que serve, né, o nosso cérebro? Qual é a função dele no nosso organismo? Como vocês podem ver, né, pelo que a gente falou, o cérebro tem uma infinidade de funções, né? Desde controlar
a si mesmo, né? E controlar o organismo, quer dizer, controlar todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, manter alguns parâmetros, né, constantes no nosso organismo, que está relacionado com a homeostase, por exemplo, manter a temperatura interna, a pressão, manter o coração batendo, manter a respiração, o nível de oxigênio, o nível de CO2, né, no sangue. Então, tudo isso é função do cérebro. E ele também tem a função de captar sensorialmente, né, o mundo exterior, né? Então ele é responsável tanto pelo mundo interior, né, manter essas concentrações, esses parâmetros, né, constantes dentro dos níveis ideais para a vida, como também tem a responsabilidade de receber os estímulos de fora e decodificar que estímulo é esse, né? Isso representa um perigo, né, para o organismo. Então o cérebro ele tem a função de preservação, né, da vida. Então se um estímulo chega para o cérebro, né, olha, perigo, piscando, né? Que tipo de perigo é? É um perigo iminente ou é só um perigo que não representa um perigo tão grave, tão rápido, né? E dependendo de como ele decodificar esse estímulo que chegou, ele vai tomar uma decisão. Então, tem a parte, né, do cérebro que é especializada para fazer esse tipo de análise. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre isso, que é muito interessante, muito importante, né? Eu tenho estudado muito sobre o estresse, né? E eu quero falar ainda nesse vídeo um pouquinho sobre o mecanismo do estresse. Mas só para não perder o fio da meada, né? Outras partes do cérebro são responsáveis pelo pensamento lógico, pelo raciocínio, pela memória, né? Por a gente ter uma experiência e guardar essa experiência, ter uma memória dessa experiência e aprender com ela. Então, o que essa experiência me ensinou? Principalmente quando está relacionado com a manutenção, né, da vida, e também quando tem relação que eu posso melhorar, né, potencializar as coisas para melhorar a minha qualidade de vida. Então tudo isso o cérebro prioriza, né, para guardar essa memória. E o raciocínio, né, o raciocínio lógico, como eu falei, e o raciocínio lógico é o mesmo para todo mundo? Não, não é o mesmo. Como eu disse, o cérebro evolui, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, quanto mais a gente exercitar o nosso cérebro, mais ligações ele vai fazer, né, ligações neurológicas entre os neurônios, e mais fortalecido ele vai estar no ato de pensar. Então a gente tem que estar, né? É aconselhável que a gente esteja sempre exercitando, né, o nosso cérebro, fazendo coisas novas, né? Lendo coisas novas, aprendendo um idioma novo, tocando um instrumento, jogando, né? Fazendo palavra cruzada, ou seja, sempre exercitando, né, essa parte pensante, né, do cérebro, essa parte que exige, né, de nós a racionalidade mesmo, né, o pensamento, tanto na rapidez como exige assim, uma intelectualidade, uma atenção, né, a gente está atento naquilo que a gente está fazendo.
Bom, esse vídeo tá ficando grande, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre o mecanismo do estresse, né? Eu já tenho falado, né, em vários vídeos como o estresse tem nos acompanhado, né, e atrapalhado a nossa vida, né? Hoje eu acho mais do que nunca as pessoas estão muito estressadas, vivendo sobre um estresse e isso tem levado as pessoas a viverem uma vida com muita ansiedade, né? E muitas vezes chegando assim a um estado tão grave, né? Para ter um ataque de pânico ou então entrar numa depressão, né? Com medo de tudo. E como que isso se dá, né? No nosso organismo? Por que que hoje isso está tão agravado? Então, o nosso cérebro, ele aprendeu com o tempo a preservar, né, o organismo. Então, a qualquer estímulo externo que estivesse relacionado com algo que pusesse em risco, né, o organismo, ele desencadeia uma série de reações para defender, né, o organismo. Isso são estratégias de sobrevivência, né, muito antigo, que foi instalado, que faz parte do nosso cérebro reptiliano, que é o mais antigo, né, um instinto, né, de defesa para manutenção da vida. E como funciona, né? Então, quando um estímulo chega até o cérebro dizendo existe risco para essa vida, né? Então, se o risco for muito alto, o organismo já desencadeia uma série de comandos, né, para as várias partes do corpo, para ele se preparar para ou fugir ou lutar e assim sobreviver. Então, a gente tem uma enxurrada, né, de substâncias químicas, né, que jogam em várias partes do nosso organismo, que faz com que o nosso coração bata mais forte, bombeie mais sangue, né, que é o sangue necessário, né, ou para a gente lutar ou para fugir. Os músculos, né, se enrijece para lutar, né, para ficar mais forte. As mãos normalmente ficam frias na extremidade, a mão e os pés, porque o sangue foge daqui para ir para os músculos. A respiração fica muito mais rápida, né, porque precisa de mais oxigênio para funcionar mais rápido, né, para o corpo, né, funcionar mais rápido para poder fugir ou para lutar. As pupilas se dilatam. Então, tem várias, né, modificações no nosso organismo, no corpo físico, que prepara, né, esse corpo físico para essa luta, né, ou essa fuga desse meio, né, do que está ameaçando, né, da causa dessa ameaça. E antigamente, para os nossos antepassados, isso foi muito útil, porque um antepassado, pensa, um homem que vivia nas cavernas, se deparava com um animal, né, feroz. Então, é claro que ele tinha ou que dar no pé, fugir, né, ou ele tinha que lutar. Então, ele ia gastar toda essa energia disponibilizada para ele naquele momento. Só que hoje, atualmente, o que acontece? Essas reações ocorrem, o organismo continua se preparando da mesma forma, só que o que nos estressa hoje não nos impele, né, para a gente fugir ou para a gente lutar. Então, normalmente a gente se estressa com o que hoje em dia? Quais são os maiores fatores de estresse? Então, é o nosso trabalho, é o trânsito, são coisas assim do dia a dia, né? O chefe, ou então uma quantidade muito grande de
informações, né, que chegam até a gente, que isso estressa, é o medo pela insegurança. Então são várias coisas e que normalmente a gente não tem, né, esse hábito, né, não tem essa oportunidade ou de ir para o embate físico ou para fugir, né, gastando essa energia. Então o que acontece é que essa energia fica represada no nosso organismo em forma de tensão muscular, tensão neuromuscular. E ainda tem um agravante, né? A gente não libera essa energia, né, do estresse, essas substâncias, né, que foram geradas, né, para essa adrenalina, esse cortisol que foi gerado durante o estresse. E ainda o nosso tipo de estresse é diferente dos nossos antepassados, porque lá atrás o homem encontrava um animal aqui, gastava energia, daqui a algum tempo encontrava outro. É diferente que hoje nós vamos para o trabalho todos os dias de carro, então é um estresse de manhã e de tarde, e às vezes na hora do almoço, se a gente sai, a quantidade de informação é direto. A gente está ouvindo a televisão, ouvindo o rádio, é informação que está chegando de todos os lados e que isso não para. Então é como se a gente ficasse se estressando direto, né? Essa fonte de estresse é constante. E isso vai fazendo com que o organismo ele não consiga relaxar, mas ele fica nesse nível de estresse constante. Então o organismo ele passa a lutar, né, a trabalhar para voltar para o estado da homeostase, né, para voltar para o equilíbrio, e ele começa a resistir, né, a esse estresse. E ele fica tentando resistir, né, que seria, os estudiosos eles distinguem 3 fases do estresse. A primeira fase é o alarme, é quando surge, né, e a gente percebe que está com taquicardia, percebe as mãos e os pés gelados, percebe alguns desses sintomas, né? Depois a fase da resistência, né, é que esses sintomas permanecem, né, e ficam mais acentuados. E se isso não é resolvido, né, se esse organismo passa por esse período, por um período muito grande, o organismo vai chegar à fase da exaustão, ou seja, ele não consegue resistir mais, e daí começa a surgir uma gama de doenças, né? A pressão alta, colesterol alto. O colesterol, na grande maioria das vezes, não é devido às coisas que a gente come. É claro que o que a gente come influencia, mas a grande causa do colesterol, né, alto, o colesterol ruim alto, é devido ao estresse. Pressão alta, colesterol, disritmia, problema cardíaco, ou problema de estômago, gastrite, úlcera, né, colite nervosa, quer dizer, é uma série de danos no corpo que vai causar o estresse a longo prazo. Então tudo isso é desencadeado onde? No nosso cérebro. Então é muito importante a gente entender, né, a gente compreender como o nosso cérebro funciona, para a gente poder ajudar o nosso cérebro a nos ajudar. Então o que eu posso fazer, né, para que eu ajude meu cérebro a ajudar o meu corpo como um todo, né? Cérebro e resto de corpo, né? O que eu posso fazer? Então, uma das coisas é a gente procurar, né? Observar o que realmente nos estressa e tentar minimizar, né, se possível tirar essas causas da nossa vida, ou pelo menos diminuir, e buscar artifícios, buscar coisas, né,
que levam o nosso corpo a um estado de relaxamento, o que vai possibilitar esse organismo voltar, né, para o equilíbrio, voltar a recuperar, né, a capacidade de homeostase, que é manter alguns parâmetros, né, constante dentro de um nível, né, que a vida é possível. Bom, gente, eu acho que esse vídeo tá ficando longo demais e tem muito mais coisa que a gente poderia falar, né? Mas fica para um próximo vídeo. Obrigada por você estar aqui. Se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos. Convide seus amigos para assinar o canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Até mais.